Dia 7 de julho, meditação no Café com Deus Pai, do pastor Júnior Rostirola. Permaneça no propósito. Na primavera, época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe com seus oficiais e todo o exército de Israel. E eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá. Mas Davi permaneceu em Jerusalém. Segundo Samuel capítulo 11, versículo 1. Davi ficou marcado na história como um rei guerreiro, que na juventude foi capaz de derrotar Golias, um filisteu que por 40 dias humilhou o exército de Israel. Todavia, nessa passagem, vemos Davi deixando de entrar em batalha e permanecendo no conforto de seu palácio. Esse ato desencadeou uma série de erros e desprazeres na vida do rei, pois pelo fato de ter ficado no palácio, Davi cometeu adultério com Batseba. Na tentativa de ocultar seu erro, ele acaba enviando Urias, o marido de Batseba, para uma missão fadada ao fracasso no campo de batalha, resultando na morte de Urias, ampliando ainda mais os seus erros. A falta de foco na missão dada pelo Senhor faz que Davi deixe de estar onde ele deveria, ou seja, na frente do exército. Com isso, ele abriu portas para o pecado entrar na sua vida. Para permanecermos focados, é necessário entender que não podemos parar sem propósito no meio do caminho, pois uma parada sem sentido pode nos levar a distrações e até mesmo ao pecado. Portanto, precisamos entender as estações e os ciclos da nossa vida para mantermos o coração alinhado com o coração de Deus. Olhe para a sua vida e avalie onde você está. Este é o lugar do propósito de Deus para a sua vida? Você consegue perceber o cuidado de Deus com você ou está apenas caminhando sem direção? Todos nós recebemos do Senhor uma missão e um propósito. Ele espera que os cumpramos com dedicação e esmero. Nesse sentido, é fundamental que estejamos dispostos, focados e alinhados com as promessas do Senhor para não nos afastarmos de sua vontade. A frase de hoje é: a sua obediência o mantém no propósito que Deus confiou a você. Lendo mais uma vez, a sua obediência o mantém no propósito que Deus confiou a você. Hoje é o dia 188 de 365, a leitura bíblica de hoje é o Salmo 81 e a palavra-chave de hoje é focados. Essa mensagem que nós lemos hoje sobre permaneça no propósito fala a respeito da importância de você acordar todos os dias e de você saber qual o motivo que te leva a sair da cama. Você sabe por que você sai da cama todos os dias? Há muitas pessoas que acordam e quando abrem os olhos na cama, elas já pensam assim: por que eu abri os olhos? Por que eu acordei? Por que o Senhor não me levou? Por que eu ainda estou aqui? Mas se você está passando por isso, é tempo de você entender que Deus tem um propósito com você. Deus não colocou você aqui na terra, Ele não jogou você aqui por acaso. Deus tem um propósito na sua vida. O primeiro propósito é que você ame a Deus e que você dê glória ao nome dele.
Você foi criado, você foi criada à imagem e à semelhança de Deus. Então, se você acordou hoje e você se sentiu mal e você pensou assim: a minha vida não está valendo nada, pare de pensar assim. A sua vida tem propósito. Deus colocou você aqui nessa vida para amar você. Deus ama você, Ele quer que você tenha um encontro com Ele. Ele quer colocar o Espírito Santo dentro de você. Quem é o Espírito Santo? É o Espírito de Deus. E é o Espírito que dá propósito, que mostra o sentido, que dá força para você conseguir entender o plano de Deus na sua vida, para que você, ao acordar, possa se levantar com propósito. Então, se você acordou assim hoje, eu quero te encorajar. Eu quero dizer a você, Deus ama você e você tem valor. Não importa se as pessoas da sua família ou se as pessoas à sua volta, no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade estão dizendo que você não tem valor. O que as pessoas falam são palavras de pessoas que vão morrer, são palavras de mortais. Mas o que eu estou falando para você é uma palavra que vem de Deus. Deus é imortal, Ele é o Criador dos céus e da terra e foi Ele que formou você. Quando você estava sendo gerado no ventre da sua mãe, foi Deus que formou você. Então só Deus tem autoridade de falar alguma coisa a respeito de você. Só a palavra de Deus tem validade e poder para dizer que você é amado, que você é amada, que você tem valor e que Deus Pai fala: você é meu, você é minha. Então, ignore o que as pessoas falam. Pense, essas pessoas são mortais. Elas não podem sustentar a palavra delas. Se elas disserem assim: amanhã vai chover, elas não podem garantir que vai chover. Mas quando Deus fala: amanhã não vai chover, não chove. Quando Deus fala: amanhã vai chover, chove, porque Ele tem o poder sobre todas as coisas. A Bíblia fala, lá no livro de 1 Reis, que Deus levantou o profeta Elias e disse para o rei Acabe: não vai chover aqui em Israel. E não choveu até o dia que Deus mandou o profeta voltar e dizer: agora vai chover. Então, Deus é o único que tem autoridade e validade para falar a seu respeito. Ignore, olhe para as pessoas e pense: elas não podem sustentar o que elas falam. Nem mesmo seu pai, a sua mãe, o seu filho, a sua filha, quando ocorrem situações de desonra dentro de casa, podem sustentar o que falam. Só Deus pode sustentar o que Ele fala. E Ele fala: você é meu, você é minha, você é amado, você é amada. Eu tenho um plano e eu tenho um propósito na sua vida. Então, se você quer saber qual é esse propósito, vá até Deus. Como que eu vou até Deus? Fale com Ele. Aí mesmo, deitado na cama, olhando para o teto, você pode falar: Deus, eu acordei e eu estou sentindo que a minha vida não tem propósito. Qual o teu propósito para mim? Me mostra, me revela, me ajuda a descobrir o propósito. Deus vai falar com você quando você falar com Ele, no seu coração, no secreto. Ele responderá a sua oração. Agora, a mensagem que nós lemos hoje fala a respeito do rei Davi. O rei Davi era um jovem pastor. Se você ler a história dele, ele era desprezado dentro da própria casa dele. Como que nós sabemos disso? A Bíblia conta no livro de 1 Samuel, no capítulo 16, que Deus mandou Samuel ir na casa de Jessé. Jessé era o pai de Davi. E a Bíblia conta que o Samuel chegou lá e disse: eu vim aqui porque Deus falou
que um dos seus filhos vai receber uma unção. Então me apresente os teus filhos. E a Bíblia fala que Jessé apresentou todos os filhos, e era uma grande honra receber o profeta de Deus em casa. Samuel era o profeta de Deus. A Bíblia fala que ele apresentou todos os filhos, e Samuel falou: não é nenhum deles. Um por um passou na frente de Samuel e Deus disse: não é esse, não é esse, não é esse. A Bíblia fala até que o primeiro tinha altura e tinha excelente aparência, e Deus disse para Samuel: eu não chamei esse aí. E ninguém lembrou de Davi. A Bíblia fala que o profeta Samuel teve que dizer para Jessé: acabaram todos os teus filhos? Não tem mais nenhum. E aí Jessé disse: tem mais um, que está lá no campo. Então Samuel disse: chama ele. Chamaram Davi, ele entrou e Deus disse: é esse aí que eu chamei. Então o profeta Samuel ungiu Davi, e Davi recebeu a unção que depois de alguns anos fez com que ele chegasse a se tornar o rei de Israel. A Bíblia fala que pouco tempo depois se levantou um gigante chamado Golias, que era da nação dos filisteus, que eram os inimigos do povo de Israel. E a Bíblia fala que esse irmão mais velho, que era o que tinha altura e que tinha boa aparência, foi lá junto com os outros que estavam no exército de Israel e ficaram 40 dias escutando Golias dizendo: não tem ninguém para lutar comigo? Mas quando Davi chegou e viu aquele gigante afrontando a Deus, com a força de Deus, ele disse: ninguém vai falar a respeito do nosso Deus, porque ninguém prevalece contra Deus. E ele, apesar da sua estatura menor, apesar de ser muito jovem, com a força de Deus, destaque para isso, com a força de Deus, derrubou o gigante Golias. Então você pode se sentir excluído, rejeitado, sem propósito, pensando: eu sou o menor, eu não posso, eu não consigo, não tem como, não há propósito. Mas Deus tem propósito. E se Ele unge você, você pode fazer coisas extraordinárias, como derrubar o gigante Golias, que representa, no dia de hoje, aquilo que para você pode parecer impossível, aquilo que para você pode parecer difícil, aquilo que para você pode parecer inalcançável. Quem sabe o Golias que você está enfrentando é alguém que está viciado, que está nas drogas, que está na prisão, ou de repente uma doença que surgiu de repente sem que você esperasse, ou de repente uma crise financeira que você olha o tamanho da dívida e pensa: não tem como vencer isso. Mas Deus está dizendo que comigo você pode. Eu sou Deus, eu continuo sendo Deus, eu continuo no céu, desde a eternidade eu tenho o governo sobre todas as coisas. Então hoje, pense: eu tenho um propósito. Qual o propósito que Deus tem na minha vida? Aqui, nesse texto que nós lemos, o rei Davi venceu muitas batalhas. Só que depois dele ter vencido muitas e muitas e muitas batalhas, teve uma guerra que ele não foi para a guerra, ele não foi para a batalha. Ele ficou no palácio. E a Bíblia fala que ele olhou pela janela e ele viu uma mulher chamada Batseba. E a Bíblia conta que ela estava tomando banho. Ele viu aquela mulher, ele mandou trazer Batseba, se deitou com ela e engravidou essa mulher. Quando ele descobriu que ela estava grávida, ele mandou chamar o marido dela, que era Urias. Ele chamou Urias da guerra e pediu para que Urias descansasse. Ele disse para Urias: descanse com a sua mulher. O objetivo dele era ocultar o adultério. Só que Urias não deitou com a mulher. Urias dormiu
na porta do palácio porque Urias disse o seguinte: não é justo que eu durma com a minha esposa quando todos os meus irmãos estão na guerra. Por causa disso, Davi mandou recolher Urias. Urias dormiu no palácio. No dia seguinte, ele escreveu uma carta para o Joabe, que era o líder do exército, e na carta estava escrito assim: coloque esse homem na frente da batalha e recue o exército para que ele morra. Depois me informe que ele já está morto. E o Joabe recebeu aquela carta. O Urias, se ele tivesse aberto a carta no meio do caminho, ele teria visto aquilo ali. Mas ele foi tão fiel ao rei que ele não abriu a carta. Ele entregou a própria sentença de morte na mão do general. E o general cumpriu a ordem e depois avisou o rei Davi: já está cumprida a ordem, ele já morreu. E aí Davi mandou chamar a Batseba e pensou que ia se deitar com ela e que ela ia ser a esposa dele. Mas Deus enviou um profeta chamado Natã para dizer para Davi. Natã veio até Davi e contou uma pequena história. Natã disse assim: havia um homem que era muito rico e que tinha muito dinheiro. E um dia ele recebeu uma visita. E ele tinha um vizinho que só tinha uma única ovelha, uma única novilha. E esse homem mandou pegar a novilha do vizinho e matou para servir para a sua visita. O que você acha dessa história? Natã contou essa história para Davi. E Davi ficou com raiva e falou assim: esse homem é digno de morte e de pagar 4 vezes o que fez. E aí Natã olhou para Davi e falou assim: pois esse homem é você, porque você, tendo o reinado, o palácio, pegou a única mulher do seu vizinho, deitou com ela, e agora o que você falou vai acontecer com você. Se você ler a Bíblia, logo na sequência, depois de alguns anos, o rei Davi perdeu 4 filhos. Ele falou assim: essa pessoa tem que pagar 4 vezes. Ele perdeu 4 filhos, um atrás do outro, nos anos seguintes. Então, aquilo que ele falou com a boca dele, ele recebeu de juízo e de pagamento pelo mal que ele fez. Então, Deus, essa história mostra que Deus continua sendo Deus. Ele vinga a injustiça. Ele tem poder para cumprir a palavra dele. Se você está fazendo as coisas corretas, as coisas certas, e as pessoas estão apontando o dedo para você, saiba que Deus está vendo que você está fazendo as coisas certas. Se alguém fez alguma coisa errada contra você, saiba que Deus não deixa nada impune. Ele faz a justiça. Talvez você está pensando: aquela pessoa fez uma injustiça comigo. Por que o Senhor deixou fazer injustiça comigo? Deus ainda faz justiça. Então, Deus fez justiça com o próprio Davi. Esse Davi mostra para nós que quando nós estamos na presença dele, ele nos honra. Quando erramos, ele nos conserta e nos corrige. Porque depois que Davi recebeu esse castigo, ele se arrependeu. Ele escreveu o Salmo 51. E no Salmo 51, ele fala: eu pequei muito gravemente contra o Senhor. E ele termina o Salmo dizendo assim, no meio do Salmo ele fala assim, é o Salmo 51, ele fala assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito que seja reto. Então ele pediu: renova em mim um espírito que seja reto. Ele reconheceu a tortuosidade do caminho dele. E ele pediu para Deus restabelecer o propósito na vida dele. Que você, essa palavra mostra que de repente você está aí bobeando, olhando pela janela, olhando de repente a mulher do vizinho, olhando de repente para o marido da vizinha. De repente você está olhando para aquilo que não é para você olhar. De repente você foi fiel a Deus até aqui e de repente você está bobeando. Então, prossiga no propósito. Não olhe para a janela. Olhe para cima.
Olhe para o propósito. Continue nas batalhas, porque Deus está com você e quer você como guerreiro, como guerreira, como uma pessoa que está na frente da batalha. Que você batalhe, continue firme na presença de Deus, sem desviar para as propostas do mal. Deus abençoe a sua vida grandemente nesse dia. Amém. A leitura bíblica de hoje é o Salmo 81. Cantem com alegria a Deus, o nosso defensor. Cantem louvores ao Deus de Jacó. Comecem a música e toquem os tamboris. Toquem músicas alegres nas liras e nas harpas. Toquem a trombeta para a festa quando chegar a lua nova e quando for lua cheia. Isso é lei para Israel, é uma ordem do Deus de Jacó. Quando Deus marchou contra a terra do Egito, ele deu essa lei ao povo de Israel. Ouvi uma voz que eu não conhecia dizendo: Eu tirei das costas de vocês as cargas pesadas, fiz com que vocês ficassem livres de carregar os cestos cheios de tijolos. Quando estavam aflitos, vocês me chamaram, e eu os salvei. Lá de onde eu estava escondido, na tempestade eu lhes respondi. Eu os pus à prova na fonte de Meribá. Meu povo, escute os meus conselhos. Ó Israel, como eu gostaria que você me ouvisse. Nunca mais sirvam nenhum deus estrangeiro, nem adorem nenhum deus estranho. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Sou aquele que os tirou da terra do Egito. Abram a boca e eu os alimentarei. Mas o meu povo não quis me ouvir. Israel não me obedeceu. Portanto, eu deixei que eles andassem nos seus caminhos de teimosia e que fizessem o que queriam. Como gostaria que o meu povo me ouvisse, que o povo de Israel me obedecesse. Eu derrotaria logo os seus inimigos e castigaria todos os seus adversários. Aqueles que me odeiam se curvariam diante de mim e o castigo deles duraria para sempre. Mas a vocês eu daria o melhor trigo e os alimentaria com o mel do campo até que ficassem satisfeitos. O Salmo 81 é um salmo em que o povo é chamado a adorar ao Senhor, a consagrar a sua vida a Deus, e onde Deus diz: não adorem a outros deuses estranhos. Eu sou o Senhor, o vosso Deus, e eu quero alimentar vocês com o melhor trigo e o mel do campo até que fiquem satisfeitos. Então entregue a sua vida a Jesus. Entregue a sua vida para Deus. Para você chegar até Deus, você precisa receber a Jesus, porque Deus enviou Jesus para que você possa receber o perdão dos seus pecados, pois Jesus morreu na cruz e derramou o sangue dele para nos purificar de todos os pecados. Então, quando você recebe Jesus, quando você diz, eu aceito Jesus como Senhor e Salvador, você está dizendo que você quer o perdão dos pecados e que você quer ser filho, filha de Deus. Então, aceite a Jesus. Como faz para aceitar a Jesus? Você faz essa oração que está aqui na tela. Essa oração se chama oração de confissão. Você vai dizer que aceita Jesus, você vai pedir o perdão dos pecados e você vai ser perdoado, você vai ser perdoada. Não importa quais foram os pecados que você cometeu. Deus, por meio de Jesus, por meio do sangue dele derramado na cruz, limpa de todos os pecados. O rei Davi, depois que cometeu aquele pecado, confessou o pecado e Deus o perdoou. E ele também vai perdoar você, independente do que você tenha feito. Você vai receber o Espírito Santo e o Espírito Santo vai te ajudar e vai guiar você até o céu. Ele vai falar no seu coração. Não faça mais isso. Ele vai falar no seu coração. Quando você orar com sinceridade, ele vai dizer: o caminho agora é por aqui. Ele vai apresentar pessoas a você para que você possa encontrar o caminho certo.
e você vai ter o seu nome escrito no céu, no livro da vida. O livro da vida é o cartório de Deus. Quando uma criança nasce, ela tem o seu nome registrado num cartório. Quando você aceita Jesus, o seu nome é registrado no livro da vida. O livro da vida, você pode ler Apocalipse capítulo 20. Lá está escrito que haverá um dia do julgamento final. Mas aqueles que estiverem com o nome escrito no livro da vida, que são os filhos, as filhas de Deus, vão herdar o reino dos céus. Então, para você chegar até Deus, basta que você pause o vídeo, pause esse vídeo e faça essa oração que está aqui na tela. Tenha o seu tempo com Deus. Abra o seu coração, diga: Deus, eu quero ser teu filho. Eu quero seguir o Senhor. E faça essa oração. Depois procure uma igreja que prega que Jesus é o Senhor. Procure um lugar em que você se sinta bem, em que você verifica que as pessoas que estão na liderança estão comprometidas com o reino de Deus. Se você passou por alguma decepção em alguma igreja, não fique amarrado, amarrada, acorrentada com a experiência ruim que você passou. A Bíblia fala que nos últimos dias haveria falsos mensageiros. Eles estão por aí, liderando algumas igrejas, roubando o valor das ofertas, enganando e mentindo. É verdade que existem essas pessoas, mas isso não justifica que você fique longe de Jesus. Porque se de um lado existem esses enganadores, existem também os que são verdadeiros discípulos e pregadores da verdade. E você deve procurar uma casa de oração, um lugar em que as pessoas estão em comunhão e buscando a Deus, para que você possa ler a Bíblia com os irmãos, para que você possa ver projetos de Deus acontecendo. O reino de Deus cresce na terra no meio dos desafios dos falsos profetas, dos enganadores, dos mentirosos também. Então, não se prenda a isso. Deus ainda é Deus. Ele ainda tem os seus profetas, os seus pregadores, os seus mensageiros que seguem a verdade. Procure um lugar frequente, veja como é e siga no lugar em que o Espírito Santo tocar em você. Seja sempre verdadeiro, honesto, sincero com Deus, e Deus responderá à sua oração. Siga no reino de Deus. Seja verdadeira, correta, justa, certa. Deus vai ajudar você a seguir no caminho dele. Deus abençoe o seu dia grandemente, hoje e sempre. Amém.